an emergency. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real. As reconstituições foram baseadas em uma transcrição original do controle de tráfego aéreo. Deve ter sido uma das mais espantosas histórias da aviação de todos os tempos. Uma história que ainda é difícil de se acreditar. Um avião cheio de passageiros fora de controle a 5.100 metros e o piloto está preso fora do avião. Na cabine do piloto, 3 comissários de bordo apavorados seguram as pernas do piloto. Mayday, Mayday, Mayday! Precisamos de ajuda! Mayday! Nos controles, um jovem copiloto está lutando para levar o avião ao aeroporto mais próximo. As vidas de 87 passageiros e da tripulação estão por um fio. Muitas pessoas dizem não vai acontecer comigo. Mas isso sempre pode acontecer. Eu pensei que fosse morrer. Pensei que fosse morrer mesmo. Esse bizarro acidente pôs à prova os limites da sobrevivência humana. E a investigação que se seguiu não apenas expôs os erros por trás dele, mas também levou a novas maneiras de evitá-los. Explosão na cabine. Aeroporto Internacional de Birmingham. Para a tripulação do voo da British Airways de Birmingham, Inglaterra, para Málaga, na Espanha, o dia 10 de junho começou como qualquer outro. Velhos amigos em vias de fazer um trabalho que adoram. Os comissários de bordo Nigel Oden e Simon Rogers, juntamente com a comissária Sue Prince, trabalham juntos há anos. Eles formam uma equipe experiente e capaz e que se orgulha de seu trabalho. No aeroporto de Birmingham, todos os membros da tripulação e todos os pilotos se conheciam. A gente se tratava pelo primeiro nome. Simon era um grande amigo meu. A gente costumava sair para tomar uma cerveja ou comer alguma coisa, sei lá, o que fosse. Todo mundo era amigo de todo mundo. O novo membro do grupo era Alastair Atkinson. Experiente copiloto, ele acabara de chegar de Manchester aquela manhã. Bom dia, Alastair. Pode entrar. Tim Lancaster é o comandante. Ele já é piloto comercial há 21 anos. Bem, é melhor começar. John Hayward, chefe dos comissários de bordo, chega para dar as instruções finais à tripulação. Bom dia a todos. Bom dia. Nag, aquele é o primeiro oficial? É, ele veio de Manchester. Ah, sei. É bom ver uma cara nova. Muito bem. Agora algumas questões de segurança. Antes da decolagem, o copiloto dá uma volta ao redor da aeronave para verificar se há alguma coisa errada na parte externa. Na cabine do piloto, o comandante Tim Lancaster revisa um diário de bordo da manutenção do avião feita no dia anterior. Está tudo certo? Está. Pelo visto, acabou de sair da manutenção. Nada demais. Só mudaram para-brisa. Muitos dos passageiros conhecem bem o voo e estão ansiosos por uma viagem relaxante até a Espanha. Eu ia pegar um avião para encontrar a minha mãe. Minha irmã e eu íamos nos encontrar com ela para uma semana de férias. Uma semana só de mulheres. Eu moro no sul da Espanha e 2 ou 3 vezes por ano eu volto para ver os meus netos e também a minha mãe. E todos vivem perto de Birmingham. E essa é a rota que eu geralmente faço, Málaga a Birmingham. Senhoras e senhores, aqui é o comandante falando. Meu nome é Tim Lancaster. Bem-vindos a bordo desse voo da British Airways para Málaga. Infelizmente... Ele parecia bem à vontade e bastante jovial. Está um dia lindo em Málaga, o céu está azul e o sol está brilhando. É relaxar e aproveitar o voo. E nós esperamos levá-los até lá dentro do horário. Torre de Birmingham, aqui é um Speedbird 5390 pronto para decolar. Speedbird 5390, livre para decolar. Senhoras e senhores, vamos mostrar agora procedimentos e equipamentos de segurança. Como são informações de seu interesse, pedimos que observem e ouçam com atenção. Acionando motores. Ligar número 2.
As saídas de emergência estão... A comissária de bordo nos mostrou as saídas de emergência e todos os dispositivos de emergências. Claro, ninguém estava realmente prestando atenção. Um sujeito estava bem desligado, estava lendo. E as pessoas não estavam mesmo se importando, porque todos nós já havíamos voado antes. E isso não tem tanta importância. Pode-se enxergar utilizando-se o bocal e há um apito para chamar a atenção. Oito nós. O BAC-111 era conhecido como o Jeep dos Céus. Um burro de carga de fácil manutenção e com um bom histórico de segurança. Com 43 toneladas, esse casco pressurizado está carregando 81 passageiros e uma tripulação de 6 membros. E está agora subindo a 7.000 metros. Em pouco mais de 2 horas, eles deverão estar na Espanha. Apenas um acidente catastrófico poderia tirar esse avião dos céus. 2 minutos após a decolagem, os pilotos ligam o piloto automático. Tim Lancaster tira os cintos de segurança e dá uma relaxada. Eu fui até a cabine para perguntar ao Tim e ao Alastair o que eles gostariam de beber. Gostariam de um chá? Por favor, o de sempre. Leite com um pouco de açúcar. E eu disse, é pra já. Só vai levar uns minutos. Agora já se passaram quase 13 minutos desde a decolagem e a 5.200 metros eles estão a apenas 1.500 metros de sua altitude programada. Mas então, em uma fração de segundos, tudo muda. Com uma enorme explosão, para-brisa em frente ao comandante estoura e se espalha pelo céu. Quase imediatamente um nevoeiro é formado. Foi uma espécie de golpe surdo e intenso, tomando o estômago e o corpo. Estávamos mergulhando. E aí começamos a balançar violentamente assim. Eu pensei, meu Deus, é uma bomba. Alastair, o copiloto, está de uma hora para outra lutando para controlar uma situação com ventos de 560 km por hora. Não há tempo para pensar no comandante que foi lançado janela fora pelo ar pressurizado que escapava da aeronave. A força do vento prensa e prende o comandante Lancaster na parte superior externa da cabine de comando. Na parte de dentro da cabine, suas pernas bloquearam a coluna de controle para frente, desligando o piloto automático e fazendo o avião cair em mergulho. Alastair Atkinson precisa de toda a sua experiência de pilotagem agora. Ele está sozinho. O corpo do comandante está preso à parte exterior do jato enquanto ele desce de uma altura de 5.200 metros a toda velocidade. Os aceleradores estão bloqueados para frente, aumentando a velocidade para quase 640 km por hora. Enquanto o copiloto luta para ter o avião sob controle, o comissário de bordo, Nigel, pôde ver seu comandante ser sugado para fora. Quando olhei, a porta da cabine do piloto estava em cima dos controles. E tudo o que pude ver foi o Tim, do lado de fora da janela. Eu saltei por cima, coloquei um pé em um dos pés do comandante e o outro pé estava abaixo, do lado do assento dele. Agarrei-o antes que ele fosse sugado para fora completamente. Nigel Oden se agarra ao comandante a fim de tentar salvá-lo. Fora, rajadas de vento a menos de 17 graus centígrados e a 630 km por hora se chocam contra o corpo de Tim Lancaster. O furacão na cabine de comando está provocando enormes problemas para Atkinson. Mayday, Mayday, Mayday! Londres, aqui é Speedbird 5390! O controle de tráfego aéreo consegue ouvir seus gritos de socorro, mas a tempestade que avança a cabine adentro abafa as respostas deles. O pé do comandante ainda está pressionando a coluna de controle e Alastair está lutando para conseguir pleno controle do avião. Ele agora está mergulhando através de uma das rotas aéreas mais movimentadas do mundo, ou perigo adicional de uma colisão em pleno ar.
O chefe dos comissários, John Hayward, vê o caos na cabine de comando e faz o que pode para ajudar. Eu olhei para cima e lá estava o Nigel meio que atravessado no assento da cabine do piloto. À minha frente, a porta da cabine havia caído e ficado presa entre o batente da porta e os comandos da aeronave. Assim, eu literalmente a chutei 2 vezes e ela partiu-se em 3 ou 4 pedaços. Atrás, na parede da cabine do piloto, há um assento vazio para qualquer um poder observar o voo. E eu pensei, se eu enfiar meu braço no cinto de segurança, posso agarrar os 2. E pelo menos teremos algum ponto de apoio dentro da aeronave. Alistair, que nunca havia voado antes com essa tripulação, precisa deixá-los com seus próprios meios e se concentrar em conseguir segurança para o avião. Ele agora tem o controle dos comandos. John e Nigel conseguiram arrancar o pé do comandante da coluna de controle. Mas, em vez de diminuir, Atchison decide continuar a rápida descida. Isso irá rapidamente tirá-lo do caminho de qualquer outro tráfego aéreo e levá-lo a uma altitude mais baixa, onde não será necessário o equipamento de oxigênio. A longa permanência a grande altitude leva ao risco de falta de oxigênio, e essa antiga aeronave não está equipada com oxigênio para todos os passageiros a bordo. O indicador de velocidade alcança o vermelho. Posição de emergência. Braços atrás da cabeça. Fiquem todos na posição de emergência. Fiquem todos na posição Na cabine, de os outros 2 comissários, Sue Prince e Simon Rogers, estão tentando preparar os passageiros para o que esperam, na pior das hipóteses, seja uma aterrissagem de emergência. PA 5390, Mayday, 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 emergência, despressurizando! Eles mergulham 3.300 metros em apenas 2 minutos e meio. Mas, quando nivelam e diminuem para 300 km por hora, o corpo do comandante não está mais preso à parte de cima e deslizou para a lateral do avião. Emergência, despressurização no radar indo a 196, descendo ao nível de voo 100, no radar indo a 195. Abrindo o caminho do fundo da cabine, o comissário de bordo, Simon Rogers, vê agora pela primeira vez um ambiente caótico na cabine do piloto. A aeronave conseguiu chegar a um equilíbrio de voo e o Simon chegou lá de trás. Nigel estava começando a sentir dor nos braços e eu sabia que ele não iria soltar até que tivesse certeza de que Tim não voaria pela janela. Nossos olhos mostravam medo e estávamos todos muito preocupados. Pensávamos, Tim vai morrer ou nós vamos morrer. E isso é o que eu pensava. Mas dependia de Alistair e dependia de nós 3. Simon, John e eu. A gente tinha que aguentar até o fim. Mayday, Mayday, Mayday! Tudo o que me lembro é dos braços do Tim balançando violentamente. Os seus braços pareciam ter 1,80 m de comprimento. Nunca vou esquecer disso. Os olhos dele estavam completamente abertos. O rosto dele batia no vidro e ele não piscava. Eu olhei, pensei e disse para o John: eu acho que ele deve estar morto. Ele está morto. Aí eu disse: vocês vão precisar segurar. Eu não consigo segurar mais. Eu não estou sentindo os meus braços. Decidimos colocar o Simon no assento. Eu disse: fique neste assento de trás e se prenda nele. Com o Simon sentado, soltamos as pernas do Tim que estavam entre a coluna de controle e o assento. E aí prendemos o pé dele por trás do assento do comandante. O Simon colocou suas mãos na parte de cima e ficou segurando seus tornozelos para baixo. Simon e Alistair agora enfrentavam uma das decisões mais difíceis. O que fazer com o corpo sem vida do comandante? Nenhuma palavra foi dita, mas por um momento, o pensamento que passou entre eles foi que a melhor coisa seria simplesmente soltá-lo. Não! Continue segurando, por favor! Mas a ordem de Alistair não é apenas um ato de compaixão.
Soltando o corpo na posição em que se encontrava, ele teria ido perto da parte superior da asa e poderia ter danificado a borda de ataque da asa. Se chegasse até a asa, poderia muito bem ir até o motor. Muitos danos poderiam ser provocados se o corpo fosse solto. Por isso, acho que foi uma decisão muito inteligente tentar mantê-lo onde ele estava. Alistair conseguiu descer até 3.300 metros. Sem o comandante para ajudá-lo, ele está operando os sistemas do avião de memória e o levando até perto de Heathrow, um dos mais congestionados espaços aéreos do mundo. Depois de 7 minutos em contato com o solo, ele consegue ouvir a voz do controle de tráfego aéreo pela primeira vez. Solicito ajuda do radar até o aeroporto mais próximo, por favor. Speedbird 5390 consegue aterrissar em Southampton? Speedbird 5390, estou familiarizado com Gatwick. Gostaria que fosse Gatwick. Alistair quer aterrissar no aeroporto de Gatwick, pois ele já voou ali antes muitas vezes. Mas Southampton é mais próximo e, apesar de não ter voado ali antes, ele sabe que precisa descer depressa. Estou a 150 nós, pedindo auxílio do radar até Southampton. Todos os mapas e gráficos voaram janela afora com o comandante e apenas o controle de tráfego aéreo pode guiar Atchison. Ele virá em direção a de tráfego aéreo pode guiar Atchison. Ele virá em direção a Southampton. Controle de tráfego aéreo de Southampton. Southampton, aqui é Speedbird 5390. Está me ouvindo? Speedbird 5390. Bom dia. Identificado em handover do radar de Londres, 9.600 quilômetros a oeste do aeroporto de Southampton. Qual o seu problema? Entendido, senhor. Eu não estou familiarizado com Southampton. Peço que me oriente até a pista, por favor. Bom, quando ele falou com a gente, estava obviamente estressado. Parecia que estava sob grande pressão. Por favor, quantas pessoas tem a bordo? Temos 84 passageiros, senhor. Eu acho que vai ser assim até chegarmos ao solo. É certo, estamos cientes de que é uma falha na pressurização. É o único problema? Negativo. O comandante está com metade do corpo para fora, eu acredito. Eu acho que ele está morto. Entendido, câmbio. Quando ele me disse o que estava acontecendo, eu não acreditei, porque essas coisas, na verdade, não acontecem. E sabe, é uma coisa que se vê em filmes, que acontece em filmes, mas não acontece na vida real. E é o tipo de coisa que faz seu cabelo ficar de pé. É aquela sensação que desce pela espinha e você fica pensando, não, isso não aconteceu, mas pode ter acontecido. O comissário de bordo o está segurando, mas peço serviço de emergência para o comandante. Acho que ele está morto. Entendido, câmbio. Atenção, emergência. É um 111. Randall contata os serviços de emergência na primeira oportunidade. Câmbio. Poderia confirmar se o comprimento da sua pista em Southampton é aceitável para um 111? Sim. É aceitável para um 111. Eu já lhe passo a metragem. É preciso ter pelo menos 2.500 metros e aí eu estou feliz. Receio que não tenhamos 2.500 metros. Nem Bournemouth tem. No máximo 1.800 metros. $53,90. Isso é satisfatório. Atchison está preocupado com o fato do avião estar acima do seu peso máximo de aterrissagem, cheio de combustível para uma viagem a Málaga. Se a pista não for longa o suficiente, ele enfrentará mais problemas. Quando ele perguntou sobre os 2.200 metros, o que o preocupava era saber se a aeronave poderia realmente parar na pista, se os pneus iriam estourar ou se ele acabaria saindo no fim da pista. $53,90. Muito obrigado. Estamos com 3 verdes e flaps a 45. Assim, estamos prontos para a aproximação. Mas, por favor, facilite as coisas para nós. Tudo bem, pode deixar. Você vai ter preferência. Todo o treinamento de um piloto de avião de passageiros é feito com 2 pilotos. Ambos em perfeitas condições na cabine do piloto. Um tripulando a aeronave e o outro fazendo todos os exercícios de emergência. E o que de fato tínhamos era o comandante estendido do lado de fora da janela. Pelo menos uma pessoa segurando suas pernas e Alastair pilotando a aeronave.
Speedbird 5390 está a 14 quilômetros do solo e livre para aterrissar. Entendido, senhor. Fale comigo. Mantenha contato constante. Preciso de toda a ajuda possível. Entendido. Terá condições de parar a aeronave na pista e evacuar todos os passageiros. Não precisa de confirmação, apenas se solicitada. Será uma fala ininterrupta, mas fique à vontade para interromper se quiser. 5390. Muito obrigado. Já estou vendo a pista. Obrigado. Livre para aterrissar. 32 minutos depois de levantar voo com 81 passageiros, um tanque quase cheio e o comandante lançado janela fora, Alastair Atkinson tenta a mais difícil aterrissagem de sua carreira. Às 8h55 da manhã, o voo DA-5390 faz uma aterrissagem perfeita no aeroporto de Southampton. Imediatamente, veículos de emergência cercam o avião. Bombeiros retiram o corpo do comandante e levam dali os passageiros e a tripulação. Eu me lembro de ver o copiloto, o homem que realmente, se não fosse ele, nós estaríamos mortos agora. E ele estava caminhando pela pista, muito vagarosamente, balançando a cabeça, e havia um homem da ambulância caminhando com ele, com o braço ao redor dos ombros do copiloto. E o copiloto estava balançando a cabeça como se... Eu me lembro disso perfeitamente, eu não sei porquê, mas me lembro. Alastair Atkinson conseguiu realizar uma notável proeza de pilotagem, quase sem precedentes na história da aviação. Ele teve de pilotar seu avião sem seu comandante, que passou por tensões físicas às quais ninguém poderia esperar que sobrevivesse. Acho que ninguém espera passar por situações tão extremas quanto essas na vida. O tempo de sobrevivência dele deve ter sido medido em não mais do que alguns minutos, à medida que ele ficava cada vez mais frio e os sistemas de seu corpo começavam a parar. O corpo de Tim Lancaster foi submetido a uma dupla agressão. A violência física que o jogou para fora do avião e o frio extremo, mais a falta de oxigênio a 5.000 metros. Cada 300 metros de altitude provocam queda de temperatura de 2 graus centígrados. Assim, a temperatura fora do avião deveria ser de cerca de 17 graus negativos. O vento extremamente gelado fez com que seu corpo perdesse calor muito rapidamente. Ele teria mergulhado na semiconsciência e depois na inconsciência. E a menos que a temperatura do seu corpo caísse muito, ele acabaria morrendo como resultado do frio excessivo naquele ambiente. Apesar do trauma que o corpo do comandante Lancaster sofreu, houve uma virada final em sua história. Eu só vim aqui uma vez, isso foi quando? Há 10 ou 15 anos? Em Oxfordshire, John Hewart e Nigel Oden estão visitando um dos membros de sua tripulação que partilhou sua horrível experiência. Aí está ele. Oi, amigos. John, como vai? Que bom te ver, Eu companheiro. te digo. Ah, Como gente, vai, Tim? Entrei. É bom ver vocês, amigos. É muito O bom. comandante daquele voo fatal, Tim Lancaster, de alguma forma sobreviveu àquela horrível experiência. Não houve mortos no voo 5390 da British Airways. Quando seu corpo congelado sem vida foi retirado do avião, ninguém pensou que Tim pudesse ter sobrevivido a tal provação. Mas, de maneira notável, ele foi vagarosamente começando a sair de sua horrível aventura. Tim, tá me ouvindo?
Eu recuperei a consciência já em Southampton porque me lembro de coisas vermelhas e brancas que eram obviamente caminhões dos bombeiros e ambulâncias, não pessoas ou conversas. Meus próximos pensamentos claros e lúcidos foram no hospital em Southampton. Durante os dias seguintes, todos os pedacinhos voltaram ao meu arremedo de consciência e eu juntei as peças do quebra-cabeças e, como que contei para mim mesmo a história toda e entendi o que havia acontecido. Houve um estouro e o barulho daquele ar escapando, mas eu me lembro de ver o para-brisa se deslocando da aeronave. E ele então voou embora como uma bala, desapareceu no ar. E eu acho que houve ainda um estouro ainda maior. E eu tive a sensação de ir para cima. Bem, a coisa toda se tornou completamente surreal. E como aconteceu, eu estava ciente de estar do lado de fora do avião, mas aquilo não me incomodou muito. O que me lembro mais claramente foi o fato de eu não conseguir respirar, porque estava de frente para o fluxo de ar. E eu me virei e, na verdade, virei completamente meu corpo. Eu estava olhando para trás pelo lado de cima da aeronave e aí eu consegui respirar. E é disso que eu me lembro. Eu consigo me lembrar de ver a cauda do avião, consigo me lembrar dos motores girando e não me lembro de mais nada. As lembranças param nesse ponto. Eu desci lá o ano passado e eles mudaram o aeroporto. Eu estou contente por ter aguentado, porque o Tim está vivo. Ele é um homem muito forte. Deve ter sido, né? Para sobreviver àquilo, eu não seria capaz de sobreviver. Olha que situação dramática. É verdade. O fato de Tim Lancaster ter sobrevivido foi algo quase milagroso. Ele esteve a poucos minutos da morte. Foi a pilotagem de Alastair Atchison que salvou a vida do piloto. A rápida decisão de pousar o avião no solo em apenas 22 minutos salvou Lancaster de morrer devido aos efeitos da exposição. E por pura sorte, o trauma físico que ele sofreu foi limitado. Abrangia uma fratura de osso no braço e punho direitos, um polegar esquerdo quebrado, equimoses, ulcerações produzidas pelo frio e choque. Surpreendentemente, dentro de 5 meses, Tim Lancaster conseguiu se recuperar completamente e estava voando novamente. Speedbird 5390, Mayday! Claro que o comandante não foi o único a passar por essa horrível experiência. Lutar com os controles enquanto a tempestade assolava a cabine do piloto era algo para o que nenhum piloto comercial poderia ser treinado. Se não estiver bem confortável, me avise. Esses jovens estagiários da Real Força Aérea estão entre os poucos pilotos capazes de entender a experiência pela qual Atchison e sua tripulação passaram. Eles estão passando por uma simulação de uma descompressão explosiva nessa câmara hipobárica. A câmara reproduz os efeitos de uma janela estourando a 7.600 metros. Verificado e funcionando. Todas as conexões? Verificado. Consult check. Confirmado. Completos, pronto para as instruções do oficial médico. Subindo para 2.400 metros a 1.200 metros por minuto. A pressão atmosférica é inicialmente marcada para 2.400 metros. Essa é a pressão dentro de uma cabine lacrada da maioria das aeronaves comerciais. Qualquer um consegue sobreviver ali por várias horas sem efeitos danosos. Qualquer nível mais alto do que esse torna a experiência muito diferente. Todos os alunos deverão mostrar com um nítido polegar para cima que estão prontos para a descompressão. 8 polegares. Recolham os polegares, alunos, e preparem-se para a descompressão rápida. 5, 4, 3, 2, 1, agora. A névoa na câmara hipobárica é idêntica à fumaça formada quando a janela estourou no BA-5390. No momento da descompressão abrupta, o ar na cabine não consegue mais reter seu vapor d'água, que é então liberado na atmosfera como a névoa. Câmara estável em 7.600 metros. High hold ativado. Crossvent ligado. Podem começar o treinamento de hipoxia. Muito bem, eu vou começar o tratamento de hipoxia nos alunos 7 e 8. Confirmando 7 e 8. Quando a névoa acaba, então a falta de oxigênio àquela altura começa a se manifestar. Comece a copiar essas formas na margem direita.
Sem oxigênio, inicialmente começamos a ver a redução da velocidade de suas reações. E presenciamos mudanças de personalidade muito parecidas com as experiências de alguém alcoolizado. Dê uma olhada na feiura dos rostos de seus colegas. Veja se eles ficam mais bonitos enquanto você está se tornando hipóxica. Constatamos redução do desempenho de nossos alunos. O pensamento se torna mais lento e a velocidade de suas reações fica cada vez mais lenta, até começarem a demonstrar lapsos de concentração, caindo na inconsciência e finalmente a morte, caso seu suprimento de oxigênio não se restabeleça. O sangue não leva mais tanto oxigênio quanto antes. Trata-se de você experimentar seus sintomas pessoais e os outros observarem os sintomas em você. Voando sozinho, lutando com ventos a quase 640 km por hora e frustrando a possibilidade de falta de oxigênio, a proeza de Alistair Atchison de salvar o voo 5390 foi extraordinária. Mesmo enquanto a crise se desenrolava, investigadores de acidentes se dirigiam apressadamente a Southampton para encontrar uma explicação. No solo do aeroporto de Southampton, começa a busca por pistas. A investigação inicial não mostra qualquer distorção na moldura do para-brisa, o que elimina um problema com a estrutura. O fato de não haver cacos de vidro também descarta o choque de um pássaro. Stuart Cullen, investigador sênior do Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos, tem poucas informações para ir adiante. Faltava o para-brisa e havia uma certa quantidade de sangue por ali. Havia alguns amassados e fragmentos na fuselagem. Era de se esperar, já que uma janela passou por ali. E era só isso, além de papéis espalhados pela parte de dentro. Uma das primeiras pistas veio do diário recuperado do avião. Ele fica sabendo que o avião havia sido revisado exatamente um dia antes e que um para-brisa havia sido substituído. Ele imediatamente vai visitar o hangar de manutenção da British Airways em Birmingham. Eu queria descobrir exatamente o que havia acontecido à aeronave antes dela decolar e decidi que eu deveria conversar com o gerente de manutenção do turno que colocou a janela. Olá, eu sou da AAIB e esse é o meu colega. O que eu gostaria de fazer hoje é apenas saber exatamente o que aconteceu durante aquela troca padrão e como ela foi feita. Você notou alguma coisa na própria janela, alguma marca de tensão que o estivesse preocupando? Minha primeira conversa com o gerente de manutenção do turno foi de uma forma abrangente, uma vez que naquela ocasião eu não tinha qualquer evidência que fosse relevante. Você delegou a uma outra pessoa e depois... Senhor, telefone, pode atender? Ah, tudo bem. Você me daria licença um minuto? Eu já volto. Então atendi o telefonema e eram informações que vinham de Didcot a respeito do para-brisa. E havia alguma coisa a respeito dos 30 parafusos do para-brisa, a maioria de um tamanho menor em termos de diâmetro. Foi um erro crucial. Em alguns aviões, os para-brisas são colocados do lado de dentro e usa-se a pressão interna dentro da cabine para mantê-los no lugar. Mas no 111, o para-brisa foi aparafusado do lado de fora. Qualquer fragilidade nos parafusos poderia significar que a pressão dentro do avião poderia explodir o para-brisa. Parecia que Cullen havia descoberto muito rapidamente o erro e o culpado. Eu tenho algumas novidades e acho muito relevantes. Eu as recebi de meus colegas que estão trabalhando com os parafusos. Disseram que são parafusos errados, que têm o diâmetro errado. Não, isso não é possível. Eles são exatamente os mesmos parafusos que eu retirei. Ele é um profissional, ele é muito interessado e ele sempre sabe o que está fazendo no interesse da empresa. E dizem a ele, de repente, que ele fixou um para-brisa utilizando parafusos do tamanho errado. Ele está completamente chocado. Eu posso mostrar. Posso mostrar os parafusos que tirei de lá. Uma coisa que surgiu foi que ele disse: os antigos parafusos foram para um cesto de lixo no hangar, onde eu fiz o serviço. E eles ainda podem estar lá. Assim fomos até o latão de lixo e encontramos cerca de 80 parafusos jogados lá. Aqui estão. Aqui estão os parafusos. E esses são os que foram trocados pelos novos? Isso mesmo. Esses são os Do parafusos armário? que foram trocados. Realmente uma evidência excelente. De ouro, no meu entender.
Comparando o manual de manutenção com o que o engenheiro havia lhe dito, Cullen é capaz de identificar claramente a primeira parte da sequência. O que deu errado na noite anterior, quando a janela do BAC 111 fora substituída. Nós repassamos toda a série de acontecimentos que ocorreram. Descobrimos que havia algo em torno de 13 anormalidades que nos levaram ao tamanho dos parafusos. E se qualquer uma delas o fizesse pensar, a sequência de acontecimentos não teria continuado. Não haveria acidente. Sábado, 9 de junho. O engenheiro havia chegado cedo para seu turno. E mais ou menos às 4 da manhã, ele começou a trabalhar, removendo o velho para-brisa do avião. O hangar estava cheio e o avião havia sido empurrado contra a porta do hangar, o que havia tornado difícil alcançar o para-brisa. Espremido pela fuselagem, ele tinha problemas para controlar sua chave de fenda. O para-brisa que ele havia retirado tinha sido fixado com parafusos de comprimento errado. Entretanto, eles foram ainda suficientemente fortes para segurar o para-brisa, que aguentou durante 4 anos sem um arranhão. Mas ele era um engenheiro consciencioso e decidiu que iria substituir os antigos parafusos por novos quando instalasse o novo para-brisa. Ele preferiu não ir ao catálogo e verificar a peça de que precisava. Em vez disso, foi direto ao almoxarifado. Bom dia. Bom dia. Ali ele comparou visualmente os parafusos novos com os que havia tirado do para-brisa. Sua equiparação visual era boa e ele encontrou na gaveta alguns parafusos novos exatamente do mesmo tipo. Eu preciso de 97Ds para o para-brisa de 111 e preciso de parafusos novos. Mas no 111 é 8D. Mas esse é um 7. Acabei de tirar de lá. De qualquer maneira, eu não tenho nenhum 7. Tudo bem. Vou tentar no depósito. O almoxarife sabia quais parafusos o engenheiro deveria estar procurando, mas o engenheiro preferiu ignorar seu conselho. Em vez disso, ele dirigiu até o outro lado do aeroporto para encontrar um de seus parafusos. Eram agora cerca de 5h15 da manhã, e em um canto escuro do hangar, ele continuava sua busca de novos parafusos, idênticos aos que havia retirado do avião. Mas na obscuridade, sua sorte finalmente se acabou. Ele pensou que fossem iguais, mas não eram. Ele apanhou parafusos apenas cerca de 0,02 de uma polegada mais estreitos para o serviço. Retornando ao 111, ele se esticou sobre o avião e começou a colocar os novos parafusos. Trabalhando em uma posição cujo ângulo não lhe permitia ver que os novos parafusos não se encaixavam corretamente. Ao fim de seu turno, às 6 da manhã, o engenheiro havia conseguido completar seu trabalho a tempo. O avião estava agora pronto para ser entregue ao comandante Lancaster e sua tripulação. Na verdade, o que havia era um desastre pronto para acontecer. Na manhã do dia seguinte, o 111 estava a 5.200 metros de altura. A diferença na pressão estática entre o casco vedado do jato e a atmosfera rarefeita estava subindo rapidamente a meia tonelada por metro quadrado. Essa pressão estava procurando um ponto frágil e o encontrou. Para Cullen, descobrir o que aconteceu naquela noite foi apenas o primeiro passo. Ninguém havia escondido dele o que havia feito, mas ele sabe que precisa ir mais fundo para entender as razões por trás dessa horrível sequência de acontecimentos. Por que o engenheiro fez o que fez? E se esse foi um incidente isolado ou um sinal de um problema maior? A investigação de acidentes em aeronaves consta de 2 partes. A primeira é o que aconteceu. E essa é, em geral, a parte mais fácil. Na segunda parte é por que aconteceu. Por que o engenheiro ignorou as normas, não examinou os manuais técnicos e ignorou o conselho útil? A busca de Cullen por respostas estava seguindo seu próprio caminho. Achamos que se conversássemos com as pessoas sem as prevenir, nós conseguiríamos mais informações. Porque elas ficariam mais livres para falar. Achamos que se as avisássemos formalmente como deveria ser, elas não falariam nada. Café? Por favor. Que tal o hotel?
Bom, normal. Eles decidem conversar com o engenheiro longe do hangar, em um acolhedor quarto de hotel. Bom, obrigado por ter vindo. Para conseguir informações sobre os métodos dos engenheiros de manutenção, Cullen faz então algo que ninguém havia feito antes. Ele traz um psicólogo especializado em comportamento. A aeronave fica sempre no hangar quando você está fazendo aquele tipo de serviço? Já se utilizou a ajuda de psicólogos anteriormente para tentar analisar por que os pilotos cometem erros sob pressão. É uma disciplina chamada fatores humanos. Mas em 1990 ninguém havia ouvido falar em se utilizar fatores humanos em engenharia. Eu queria uma opinião profissional daquilo que seria a área psicológica. Eu esperava, com relação ao gerente de manutenção, que isso lhe desse a confiança de que tentávamos ser imparciais e que iríamos até o fundo. Quando você retira os parafusos, você vai direto ao catálogo de peças ou apenas substitui? Normalmente, se retiramos um conjunto de parafusos e são os mesmos, a gente simplesmente vai pegar novos no armário. Certo. Você acha mais fácil fazer isso visualmente? Foi assim neste caso, a partir dos parafusos que retirou? Sim, porque são os mesmos parafusos retirados e os mesmos parafusos serão colocados. Sei, se funcionou antes, são os parafusos certos. Sim, só substituindo o velho por novo. E já haviam sido usados. De certa forma, ficamos horrorizados que eles tivessem... que eles admitissem aquelas coisas para nós. Porque, afinal de contas, eles estavam orgulhosos do que faziam. Porque, se eles estivessem utilizando tais práticas, ficariam calados a respeito disso, eu acho. Se eu tivesse de ir checar nos computadores quais parafusos eu precisaria, que peças e como encaixá-las, possivelmente a aeronave ainda não estaria pronta. Bom. Então, quando você está fazendo o serviço, como você é um engenheiro experiente, você não segue as normas o tempo todo como faria se estivesse treinando um novato? Não normalmente. A gente faz assim há anos. Se tivéssemos de seguir as normas, tudo demoraria o dobro. Sim, acho que isso é normal. Então, você acha que confiou mais em seu próprio conhecimento do que no conhecimento do supervisor do almoxarifado? Bom, eu sou engenheiro. Retirei parafuso 7D, por isso coloquei de volta parafuso 7D. É isso, não vejo problema. Parece lógico, não é? Todo o empenho deles era apressar o trabalho através da sua base. Eles tinham muito trabalho chegando e tudo era feito à noite. Em muitos casos, tinham mais trabalho do que poderiam dar conta. E eles desenvolveram pequenos estratagemas para contornar aquilo. Os investigadores nunca haviam elaborado um relatório de acidente como esse. Trabalhando com um psicólogo, Cullen desenvolveu uma maneira completamente nova de utilizar fatores humanos para explicar por que esse acidente aconteceu. Eles descobriram pressões no hangar que levaram um engenheiro competente a cometer erros potencialmente fatais quando tinha certeza de estar fazendo a coisa certa. Esse enfoque psicológico levou à prevenção de acidentes aéreos a um novo nível. Como consequência dessa investigação, outros talvez nunca tenham de passar pela mesma provação. Em função do acidente, os membros da tripulação foram tratados como heróis. Eles receberam inúmeros prêmios. E Alastair Atchison recebeu a cobiçada medalha de ouro de melhor piloto de aviação. Seus colegas também demonstram o que sentiram. Uma das coisas mais comoventes foi voltar para Birmingham. À medida que caminhávamos pelo aeroporto, todo o aeroporto parou. E todo o pessoal de terra, as moças do check-in, todo mundo ficou aplaudindo enquanto caminhávamos pelo prédio. Foi realmente muito comovente aquele momento. Você fica querendo sair do caminho, você pensa, eu não quero andar pelo tapete vermelho, esse tipo de coisa. Os colegas estavam aplaudindo uma equipe que havia demonstrado a maior forma de profissionalismo em todos os níveis. Uma tripulação que trabalhou como uma equipe em circunstâncias extraordinárias. E o copiloto, recém-chegado, que assumiu o controle e trabalhou sozinho para levá-los todos a salvo para o solo.
Tim Lancaster começou a voar novamente com a British Airways apenas 5 meses após o acidente. Ele se aposentou na British Airways, mas gosta tanto de voar que está agora em uma outra empresa aérea. Foi especial o primeiro dia que voei. Decidi que iria fazer um esforço para voltar a trabalhar e me sentir melhor. Tomada a decisão, o resto foi fácil. Para Nigel, o homem que correu para ajudar Tim, segurando-o e salvando-lhe a vida, o impacto daquele dia foi muito mais profundo. Penso nisso todos os dias. Essa é que é a verdade. Eu penso nisso cada dia mesmo. De uma forma ou de outra. Todo dia... Isso vai me afetar até o fim da minha vida. Nigel, assim como Simon e Sue, não voam mais. Mas John Hayward ainda está com a British Airways como comissário de bordo-chefe. Mas nem ele está livre das lembranças daquele dia. Eles trouxeram um outro avião da British Airways para onde eu trabalhava, em Birmingham, e... infelizmente, a janela dele havia sido encaixada pelo lado de fora. E a disposição da cabine era idêntica. E quando eu me sentei ali, tudo voltou na minha cabeça. Mas por esse motivo eu voltei a trabalhar em Heathrow e fazer longos voos com aviões de carga. Porque aqueles aviões não se parecem nem um pouco com os 111. Alistair Atchison, que ainda está voando para a British Airways, preferiu não tomar parte neste filme. Para cada um da tripulação, a experiência permanecerá de maneiras diferentes. Mas o comum a todos naquele dia é que todos sobreviveram. Tim explicou muito bem. Ele disse, nossos nomes estavam na página, mas não nas manchetes. E eu acho que isso é que vale.